Fala pessoal, Reinaldo aqui mais uma vez, e hoje a gente vai continuar falando sobre o Git, como lidar com conflitos e alguns outros comandos úteis também. Bom, então aqui até agora eu não mostrei nenhuma situação onde você puxa código de outra pessoa, né, que você está atualizando a sua branch local com código de outra pessoa e acontece algum conflito, né? Eu não mostrei isso acontecendo ainda. Vamos só fazer um push dessa nossa branch aqui para a gente ficar atualizado, né? Deixar aqui os dois contribuidores aqui do nosso projeto juntos, né? Então tá aqui o primeiro fez o push, o segundo vai vir aqui e vai fazer um pull, vai pegar essas alterações e aí pronto, né? Tá todo mundo aqui apontando, nosso git log aqui a gente consegue ver que tá todo mundo apontando para o nosso último commit aqui, né? C677 e aqui também apontando para esse mesmo commit. Então os dois estão olhando para main aqui no mesmo ponto. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o que aconteceria se você começa a fazer uma alteração e algum colega seu também está fazendo alguma alteração naquele mesmo arquivo, né? O que causaria aí algum conflito. E geralmente esses conflitos vão acontecer na hora de você baixar mudanças que algum colega seu fez ou na hora que você vai fazer aquele rebase para main, né? Para você poder deixar o seu código num estado que tá fácil de fazer o merge depois. E nesse vídeo aqui também eu vou aproveitar para ensinar para vocês um exemplozinho de como você vai fazer o pull, né? Para pegar mudanças que outras pessoas fizeram sem gerar um merge commit também, porque o pull também pode gerar um merge commit, que você pode pegar commits que várias outras pessoas fizeram e você também tem commits naquela mesma branch, tá? Todo mundo na mesma branch, você vai baixar esses updates e isso pode gerar um merge commit ali para ele poder juntar as alterações de todo mundo na sua branch. Então eu vou mostrar para vocês como evitar esse merge commit também enquanto você está lidando com os conflitos. Então vamos ver uma situação qualquer aqui, né? Vamos editar um arquivo aqui, edição da pessoa 1. Aí a pessoa 1 foi lá e editou esse arquivo teste, a gente adicionou o arquivo teste e fez commit do nosso arquivo teste, né? Edição pessoa 1, ok? Então se a gente der um git log aqui, temos aqui um commit, né, com a edição daquele arquivo pela pessoa 1. A pessoa 2, ela vai fazer uma alteração nesse mesmo arquivo. Então ela vai vir aqui e ela vai colocar aqui edição da pessoa 2. Só que isso vai estar em outro commit, né? Isso aqui vai estar no commit dessa outra pessoa. Então vamos fazer aqui o nosso commit, alteração pessoa 2. Bom, e aí nós temos agora uma pessoa que mexeu na main de um jeito e a outra pessoa que mexeu na main de outro jeito. Nenhum desses dois ainda mandou as alterações dele para o repositório central, né? Para o nosso repositório remoto aqui, que é o GitHub. Vamos considerar então que o seu colega, né, que é a pessoa 2, ela enviou primeiro as alterações dela para o repositório. Opa, errei assim aqui. Beleza, então essa pessoa que mandou para o repositório, se a gente for olhar lá no Git, está aqui as alterações da pessoa 2, e aí a pessoa 1, perceba agora o que acontece. Ó. Ela tem um commit aqui, né, que é o commit dela. Só que aqui no nosso GitHub, existe já o commit, né, que é a alteração da pessoa 2. O que vai acontecer? Quando a gente fizer um git pull, né, que é o que a gente faz para baixar as alterações que estão lá na nossa branch main, olha só o que vai acontecer. Ele vai reclamar, ele vai falar, olha, você tem uma branch que está divergente da branch main que está lá. E você precisa dizer como que vai reconciliar aí essas divergências. E perceba que o Git ele tem o costume de colocar esses hints aqui, nessas dicas. Leia essas dicas, elas são muito boas para quando você está ali tentando fazer alguma coisa, né? E ele te dá um aviso, ele já te dando uma sugestão de como que você faz para resolver. Por quê? O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma branch main. Vamos ver se a gente consegue ver isso lá no nosso... Aqui, ó. Dá para a gente ver bem aqui, ó. Eu tenho minha branch main aqui, né? A minha local, que está apontando para esse commit aqui, ó. Commit edição da pessoa 1. E a nossa branch remota, né, a minha main remota, ela tá com esse commit aqui, ó, alteração pessoa 2. E aí eu estou falando para o Git, olha, eu quero pegar esse commit aqui e trazer para minha branch local. Mas o Git não sabe se você quer colocar esse commit aqui na frente, né, como um commit depois do seu, ou se você quer colocar ele antes do seu commit. E como sempre, como a gente já falou isso no outro vídeo, o que a gente quer é colocar antes do nosso, né? A gente quer primeiro pegar esse commit aqui, colocar atrás do nosso e depois aplicar o nosso commit. Por quê? Porque a gente não quer alterar essa branch que está aqui, ó. Esse é o grande problema. Se a gente colocar o nosso commit depois desse commit aqui e antes desse, a gente alterou o histórico que já está no repositório remoto. Percebe que essa ordem, eu não posso quebrar ela. Se eu quebrar essa ordem, eu altero o histórico e todo mundo que está usando a branch main fica com a branch errada, né? Não fica mais com a branch apontando para o lugar certo.
Então eu tenho que manter essa ordem dos commits aqui. Então se a ordem é fit3, fit3 2 e depois alteração pessoa 2, o meu commit só pode vir aqui em cima, ele só pode vir depois desse. Então, a situação que eu estou agora, eu tenho que pegar esse commit aqui e colocar atrás do meu, né? Para o meu commit ficar depois desse commit aqui. E como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer um git pull e passar um comandozinho aqui que chama --rebase. Lembra que a gente usou o git rebase lá no outro vídeo? Esse git pull com rebase é basicamente isso. Eu estou falando, olha, pegue as alterações que estão lá no repositório remoto, lá no GitHub, coloque atrás dos meus commits, né? Coloque aqui atrás e aplique, deixe os meus commits por último, para eu não estragar essa ordem aqui, para eu não mudar essa ordem que já está escrita, né? Que já está lá no repositório lá do Git. Eu não quero bagunçar, eu não quero alterar, colocar um commit no meio, né? Entre esses daqui, porque isso quebra a branch de todo mundo que está todo mundo usando. Então é importante você usar o git pull --rebase nesse caso. Se você não quiser passar toda hora o traço rebase, você não precisa, tá? Você pode botar essa configuração aqui, ó, git pull rebase, você pode colocar ela true, que é essa segunda opção aqui, e aí ele sempre vai querer fazer um rebase aqui nesse caso. Você também pode usar as outras opções, que é o no rebase, que aí ele vai fazer um merge commit, ou o ff only, que você vai forçar ele a falhar se ele for criar um merge commit. Eu geralmente acabo colocando já por costume, né, o --rebase, mas enfim, você decide aí o que você achar melhor. Se você não quiser ficar lembrando disso, você pode usar essa configuração aqui para sempre fazer o rebase. O que acontece se eu não fizer o rebase? Ele vai criar um merge commit, né, para colocar ali na frente daqueles dois commits. Mas não é isso que você quer na maioria dos casos, tá? Usa o pull rebase, é o que geralmente as pessoas usam, é o mais fácil, assim, é o mais comum das pessoas usarem. Só que nesse caso aqui, vamos ver o que vai acontecer quando a gente fizer o pull rebase. Olha, ele vai falar, não consegui aplicar esse commit aqui. Eu tive um conflito na hora de fazer isso daqui. E aí ele também te dá a dica aqui, né? Ó, você pode resolver todos os conflitos manualmente, faça desse jeito, desse jeito. O que aconteceu? A gente está então no meio dessa atualização. Se eu fizer um git status aqui, ó, ele vai falar, olha, tem um rebase que está em progresso, tá? Você tem que corrigir esses conflitos aqui. Ele está falando aqui, ó, os dois modificaram esse arquivo teste aqui. Por que que deu um conflito? Eu estou tentando pegar esse commit aqui e colocar na minha branch, ok? Então, o que que o Git faz? Ele tira os meus commits primeiro, porque a gente quer que os nossos commits fiquem apenas no final, e aí ele pega esse commit que estava faltando, que está lá no GitHub, traz para cá, para minha branch, e aí agora ele está tentando aplicar o meu outro commit depois. Só que o meu commit, ele fez uma alteração na mesma linha do arquivo que esse commit aqui. E aí ele está falando, opa, tem um conflito aí. Eu não sei, os dois alteraram a mesma linha. Eu não sei o que que eu faço. Então, nesse momento aqui, a gente está no meio nessa atualização e a gente tem que falar para o Git o que que ele vai fazer, né, com esse conflito. Então ele está falando, ó, os dois modificaram esse arquivo aqui. Arruma aí. Então, vamos lá, arrumar o nosso arquivo. A gente vai ver aqui, ó, as duas alterações. Ele coloca esses separadores aqui, né, para a gente conseguir ver as alterações de cada um. Então, o commit, que é a edição da pessoa 1, está aqui embaixo, e o commit, que é a edição da pessoa 2, está aqui em cima. Ó. Como os dois acrescentaram conteúdo na mesma linha do arquivo, o Git não consegue decidir o que que ele faz por você, né? Você que tem que falar para ele. Nesse caso, a gente quer manter as duas alterações, a alteração da pessoa 1 e da pessoa 2. Tem ferramentas visuais que te ajudam a fazer isso daqui, mas no nosso caso não tem problema, né? A gente pode editar na mão mesmo, já que é uma edição simples. Então a gente faz a correção que a gente quer fazer. Se eu fizer um git status, ele vai continuar falando, olha, você está no meio de um rebase interativo. Os dois modificaram esse arquivo. Se eu uso esse comando aqui, ó, o Git está toda hora te falando, te explicando como que você resolve. Ele fala, ó, use o git add para marcar a resolução, para dizer que não tem mais, né, conflito. Então vamos fazer um git add teste. E aí agora se a gente faz um git status, ele fala, ó, beleza, você ainda está no meio de um rebase, mas agora não tem mais conflito. E aí ele fala aqui para você, ó, todos os conflitos estão resolvidos, rod git rebase continue, para você continuar, né, com seu pool. Então a gente faz o nosso git rebase continue. Ele vai pedir para a gente colocar aqui o texto do commit, mas a gente não quer mudar nada do texto do commit, então só
vou fechar aqui e salvar do jeito que já estava. E agora sim, se eu fizer um git log, eu vou ver aqui, ó, o commit anterior, que é a alteração da pessoa 2, que é esse commit aqui, e o nosso commit, né, o que a gente tinha feito, aparecendo depois do commit que a pessoa tinha feito. Tem gente que acha que isso é uma resolução de conflito muito complicada e que é melhor só sair criando merge commit em tudo que é lugar, e tem gente que acha que não, que o interessante é você usar o rebase todas as vezes, né, você fazer o pull, traço rebase, para você sempre fazer essa questão de tira os seus commits, pega os commits que estão lá na branch remota e aplica os seus commits depois. Eu prefiro fazer dessa forma também, e vocês vão ver que assim é uma das formas mais usadas, então é uma das coisas assim mais chatinhas do pessoal aprender, é realmente ter esse entendimento de toda hora fazer o rebase, né, de não fazer o merge commit e tal, para não poluir ali o histórico, né? E aí agora a gente pode finalmente fazer aqui o nosso git push também, e aí ó, ele vai mostrar aqui agora os dois commits, o commit da alteração da pessoa 2 e a edição da pessoa 1 aqui, né, mantendo a ordem, né? Então percebam que daqui para baixo nada foi alterado, tá? Mantive a mesma ordem de commits, e aí aqui eu só acrescentei um novo commit aqui. Então a gente já viu aí o pull -- rebase, vimos como resolver os conflitos, né? Usamos o git add para resolver o conflito e depois a gente teve que usar o rebase -- continue, né, para continuar ali com o nosso pull, depois de resolver o conflito. E isso pode acontecer nas duas situações, tá? Pode acontecer quando você vai fazer um pull usando -- rebase. Então, quando eu estou baixando alterações que estão numa branch remota e quero fazer essa questão, né, de tirar os meus commits da frente, aplico os commits que estão vindo para depois aplicar os meus que eu já tinha. Pode acontecer o conflito nesse caso, e aí você vai ter que resolver o conflito. E esse mesmo tipo de conflito também pode acontecer quando a questão que a gente estava fazendo antes, que era de fazer um rebase de outra branch para minha, né? Então a gente no vídeo anterior a gente fez um rebase da fit 2 com a main. Então eu queria tirar os commits da fit 2, traz os commits da main e volta com os commits da fit 2, para eu poder depois fazer o merge da fit 2 para main sem criar o merge commit, que foi o que a gente fez no vídeo passado. Quando eu faço esse rebase, né, quando eu estou fazendo o rebase, trazendo os commits da main para cá e vou reaplicar os commits da fit 2, pode acontecer um conflito, porque obviamente podem ter alterações que foram feitas nos dois lados, mas a resolução é do mesmo jeito, tá? Você vai fazer o git status, vai ver o que está conflitando, corrige os conflitos, vai terminar aqui com o rebase continue, né? E vai continuar aí com o seu rebase. Ó, eu consegui achar uma animação aqui, ó, que é mostrando exatamente o que eu falei, ó. Ele pega esses dois commits e coloca aqui na frente. Para tentar deixar ainda mais claro, eu achei duas imagenzinhas aqui. Essa daqui ela mostra como é o merge quando você faz o merge diretamente, né? Quando ela tem que criar um merge commit, então ele cria um novo merge commit aqui e as duas branches acabam apontando para ele. E o rebase, que é diferente. O rebase você está aqui na sua feature, ó, e aí todos os commits dela, antes ela estava saindo daqui, agora ela está saindo daqui. Para isso acontecer, perceba que se tem alterações aqui, nesses dois commits aqui de cima, que são conflitantes com alterações que foram feitas aqui embaixo, na hora que o Git for fazer isso daqui, ele vai te falar, olha, tem um conflito. Eu peguei os commits que você queria e botei aqui atrás desses commits aqui. Agora, os commits novos que você fez aí na sua branch, eles estão alterando coisas que também foram alterados lá pelos commits anteriores, que outras pessoas tinham feito na main ou na master aqui no caso. Então resolve aí, porque eu não tenho como resolver isso para você. Então, na hora que ele vai aplicar esses commits aqui de novo, né, é como se ele tirasse esses commits, aplicasse esses daqui e depois resolvesse aplicar esses daqui. E aí, quando ele vai aplicar esses daqui, pode ter algum conflito com o que foi feito nesses daqui, e aí você resolve isso na mão, dessa forma como eu mostrei agora, ok? Só queria mostrar a imagenzinha aqui, porque eu acho que fica mais claro de entender. Então vamos lá, né? Agora é o seu colega aqui, né? Esse aqui é você, esse aqui é o seu colega que está usando ali. O seu colega ainda não baixou o último commit na main aqui, ó. Ele está ali na alteração pessoa 2, só que a gente já tem aqui esse novo commit aqui, né? O edição pessoa 1 aqui, que foi feito depois desse. Então, essa pessoa, digamos que ela, sem atualizar a branch dela, né? Ela continua trabalhando ali, ela vai lá e atualiza, né? Um arquivo que não vai ser um arquivo que vai estar conflitando aqui, né? Ele está mexendo em outro arquivo, mas ainda assim vocês vão ver que isso gera um problema. Então, novas edições da pessoa 2. Então, essa pessoa aqui também fez novas edições. Eu tenho um atalho aqui para o Git Status que eu costumo usar, aquele GS ali.
Vocês podem ver aqui que tem um arquivo modificado, né? E aí, que antes de eu fazer um commit, né? Essa pessoa ela quer fazer um commit, mas antes dela fazer o commit, digamos que ela percebeu que, putz, o colega lá ele fez alguma coisa que eu tenho que baixar para continuar o meu trabalho. Então não está na hora dessa pessoa fazer o commit ainda, né? Não está na hora de fazer o commit aqui, mas eu preciso de alterações que a outra pessoa fez. Então eu preciso fazer o quê? O meu pull rebase. Eu quero baixar as alterações que a outra pessoa fez, mantendo aquela questão, né, de manter o histórico certinho. Só que se eu fizer isso daqui, ó, ele vai falar, olha, você não pode fazer um pull rebase porque você tem mudanças que não estão adicionadas aí para o seu próximo commit. Se você for olhar, realmente a gente tem uma modificação aqui. Poxa, e se eu der um git add nessa mudança aqui, né? Aí a gente olha de novo, ela agora está aqui, ó. Poxa, beleza, então agora eu vou fazer o meu pull rebase. Ele vai falar, olha, você não pode fazer o pull rebase. Você tem coisas que estão adicionadas para o seu próximo commit, mas que não estão comitadas. Poxa, mas eu não quero comitar elas ainda, eu ainda não estou pronto. Eu só quero baixar as coisas que estão lá no servidor sem comitar as coisas que eu fiz aqui. Eu não quero fazer um commit. E a opção, talvez a mais usada, não sei, pelo menos aqui eu mais uso, mas tem outras formas de você fazer que eu vou mostrar depois. Mas uma forma que você tem de lidar com isso é usar o git stash, tá? Então é um comando novo para a gente aprender aqui. Então, ó, vamos lá. No nosso git status, eu tenho esse arquivo aqui. Eu vou tirar ele ali dos arquivos que estão adicionados, só para a gente conseguir ver isso daqui funcionando, né? Então, imagina que você não adicionou, ele está assim. E aí, o que que você faz? Você usa o git stash. Só isso, git stash, que a gente já vai adicionar aqui na nossa listinha. O que o git stash vai fazer? Se você fizer agora um git status, é como se a sua alteração do arquivo tivesse sumido. Mas calma, você não perdeu o trabalho que você fez. O trabalho que você fez está como se fossem em algumas prateleiras, né, separadas do seu trabalho normal, do seu repositório normal. O stash é como se fosse um lugar onde você pode ficar guardando coisas, só que ele é um lugar que está guardado só localmente, né? Se você perder, se você jogar seu computador fora, formatar e tal, você perdeu o seu stash. Mas se você vier aqui e fizer um git stash list, você vai ver aqui ó, as coisas que tem no seu stash. Como só tem uma coisa, a gente só fez um stash, né? Só tem uma linha aqui, ó. Mas ele vai falar, ó, o seu trabalho está lá no stash, relaxa. Você não jogou fora as coisas que você fez. Você só colocou elas em uma prateleirazinha ali guardada ali do lado. E aí agora você pode fazer o pull rebase para baixar as coisas que estão lá. Pronto, você pegou as coisas que estavam lá, né? Se você fizer um git log aqui, ó, tá lá a edição da pessoa 1, que foi a última edição que estava aqui, que você não tinha ainda. E aí agora sim, você de fato quer voltar com o trabalho que você já estava fazendo, né? Que está no stash. E aí você vai fazer um git stash pop para você voltar com a alteração, né, que você tinha. Se desse algum conflito na hora de fazer o git stash pop, ele fala para você, olha, tais mudanças foram conflitantes, e aí ele aparece aqui igual a gente viu antes, né? Ele fala que os dois modificaram esse arquivo e aí você tem que resolver o conflito manualmente. Resolução de conflito não adianta, ele acontece sempre que duas pessoas alteraram um arquivo no mesmo local, na mesma linha, e o Git ele não tem como decidir para você, né, o que fica no arquivo e o que sai. Então você pode usar o Git stash list para ver tudo que estava, né, que está no seu stash, e o Git stash pop para você tirar a última coisa que está no seu stash. Se eu fizer um list agora, não tem mais nada, porque a gente, quando fez o comando pop, a gente tirou do stash. Então o stash está ali guardadinho num cantinho, tudo que está modificado e que você ainda não comitou, né, que você ainda não adicionou nem para ser comitado, ele vai jogar ali no stash, vai ficar guardado ali. E se vocês quiserem olhar mais coisas aqui do comando stash, você pode colocar uma mensagem específica, né? Você pode usar aqui o git stash push e usar o "-m" para dar uma mensagenzinha, né? E aí na hora que você for fazer o pop, você pode também dizer qual stash que você quer. Você pode passar o index, né? Porque pode ter várias coisas no stash. Então você pode dar um show para ver o que tem dentro, né? O que foi modificado naquele item que está no stash. Então é realmente assim um conjunto de modificações que você pega e guarda numa prateleira para você usar depois. Eu recomendo você não ficar usando demais, assim, não fica guardando muita coisa em stash, porque pode ficar bagunçado, né? Ele não tem muita organização dentro do stash. Se você está trabalhando em várias coisas em paralelo, usa, né, cria uma branch para cada uma delas, faz alterações nessa branch aqui, comita, né, manda para o repositório remoto para você garantir que você não vai perder.
as outras branches também. Então usa o stash só para essas situações rápidas, assim, né? Onde você, eu preciso, como a situação que eu mostrei aqui, eu preciso fazer um pull, quero fazer um rebase, mas o Git não me deixa fazer isso se eu tiver com arquivos modificados aqui localmente. Ok, aí você faz um stash, baixa as mudanças, volta o stash. Não usa ele para coisas assim de longo prazo, entendeu? Bom, e um outro comando que você acaba usando bastante também é o git reset, tá? Git reset, ele serve para você desfazer alguma coisa. E ele tem algumas versões. Tem a versão sem passar parâmetro nenhum, tem o git reset soft e tem o git reset hard. E aí vamos ver, né, o que é cada um desses daqui. Cada um deles funciona de um jeito, mas tem como se fosse uma prioridade. O git reset soft é o que faz menos coisa, né, o que faz menos alteração, o git reset faz um pouco mais, e o git reset hard você vai perder todas as alterações que você tem. Então, ó, nesse caso que a gente está aqui, a gente tem uma alteração, né, nesse arquivo 2 aqui. Ó. Então vamos começar com a, alteração, com a mudança que seria a mais drástica de todas. Eu quero voltar para o meu estado original, tá? Se eu fizer um git log aqui, ó, o meu último commit é esse aqui, ó, edição pessoa 1, que é o commit que está aqui. Eu não quero mais mudança nenhuma nesse arquivo. Digamos que eu mudei um monte de coisa, quero jogar tudo fora, só quero me desfazer do que eu fiz para voltar para um estado original. Você vai usar o git reset hard. Cuidado com esse comando, porque você vai jogar fora, literalmente, qualquer trabalho que você tenha feito. Não use o git reset hard se você não tem certeza que você quer jogar fora tudo que você fez. Quando a gente usa esse comando, já era, acabou. Ele fala, olha, beleza, você está apontando agora aí para o seu último commit e não tem mais nenhuma alteração nenhuma. O git ele joga fora sem nem perguntar, sem medo, ok? Ele não vai te alertar de que ele vai jogar as coisas fora, porque ele acha, né, ele entende que você já está deixando isso bem explícito, né, quando você coloca o traço hard aqui. Então cuidado com esse comando para você não perder algum trabalho aí que você tem. A outra opção é o git reset ou o git reset soft, que são mais ou menos parecidos, tá? Então vamos fazer uma alteração qualquer aqui. Vamos abrir ali o nosso arquivo teste2, novas edições, e a gente sai, salva o nosso arquivo. Vamos adicionar o nosso teste2. Então agora ele está aqui, ó, nos arquivos modificados a serem comitados. Vamos fazer o nosso commit, mais alterações. Lembrando aí que vocês vão usar boas mensagens de commit, vocês não vão fazer como eu, que está só colocando qualquer coisa. Realmente expliquem o que seu programa está fazendo. E aí agora se a gente faz um git status, está aqui, eu não tenho, né, nenhuma mudança a mais. Ele está falando, olha, você tem um commit, né, além da main, e realmente eu tenho um commit aqui, né, que eu fiz, acabei de fazer, que está depois da main, né, porque a main remota, né, a main que está lá no GitHub, ela ainda está olhando só para esse commit anterior aqui. Então, para eu mandar esse commit para lá, eu teria que fazer um push, né, para mandar esse commit para lá. Se você está curtindo o conteúdo até aqui, considere usar o botãozinho de valeu demais aí para agradecer pelo conteúdo. Deixa o comentário, deixa o joinha, considere se tornar um membro do canal, beleza? Bom, beleza. Então agora a gente está aqui, né, eu tenho esse commit aqui. E aí, eu quero mostrar alguns outros usos do git reset hard, tá? Vamos deixar o log aqui aberto. E aí, o git reset hard, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver o comando que está digitado ali, ó, né? Vamos limpar isso aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vamos dar um git log e o git reset hard. Então, o git reset hard eu consigo apontar para um commit específico. Então, ó, eu estou nesse commit aqui, que foi o último que eu fiz. Poxa, mas eu tenho esse commit aqui também, eu tenho esse commit aqui também, eu tenho mais commits depois, né? Eu tenho vários outros commits aqui, né? Digamos que eu quero voltar no histórico para esse commit aqui, ó. Eu pego o código desse commit aqui e eu dou um git reset hard e digo para qual que eu quero voltar. E aí pronto, eu agora estou apontando lá atrás. Né? Se eu fizer um git log aqui, ó, eu estou apontando para esse commit aqui, que foi o commit que eu acabei de colar aqui, né? Esse commit aqui, ó, 14dcf, que o comentário dele é alterações direto na main de novo 2. Então percebam que a minha main agora, ela está apontando para esse commit aqui atrás, né? Que é um commit que está lá atrás, né? Esses commits aqui é como se eu tivesse jogado eles fora. Por que você faria isso? Uma situação de você fazer isso é quando você quer jogar fora vários commits, e aí você vai e faz você reseta para esse commit aqui e você começa a trabalhar a partir dele. De novo, isso não é legal de você fazer porque você vai reescrever o histórico, né? Você vai começar a botar commits depois desse daqui na branch main. Você não quer fazer isso se tiver outras pessoas usando a branch main, senão você vai bagunçar o histórico e isso bagunça a vida de todo mundo que está usando a branch main. A outra razão de você querer fazer isso daqui é porque você quer criar uma branch a partir desse commit. Então você pode fazer, por exemplo, como eu fiz aqui um reset hard para
para esse commit aqui. Se você fizer um git checkout "-b", colocar uma outra feature aqui qualquer, então a nossa feature 4, agora a feature 4 ela tá saindo, né, desse commit aqui, ó. Então, você acabou de criar uma branch que ela parte desse commit aqui, né? Ela ignora esses commits aqui. É o inverso do que você poderia, do que a gente geralmente quer fazer, né? Geralmente a gente quer criar uma nova branch de funcionalidade a partir do commit mais recente, né? Para a gente ter tudo atualizado na nossa branch. Mas, por qualquer motivo, se você quiser partir de uma branch antiga, o reset hard ele te traz para cá e você consegue fazer isso, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, ok? Vamos voltar para a nossa main e olhar agora os usos mais comuns do git reset e do git reset soft, tá? Agora, lembrando que a gente fez um git reset hard lá para os nossos commits lá atrás, vamos fazer um git pull só para a gente voltar para onde a gente estava, né? Então, estamos aqui no nosso git log, ó, estamos lá no nosso novo commit, né? No edição pessoa 1 que a gente tinha aqui, ok? Lembrando que a gente jogou fora aquele commit que a gente tinha quando a gente fez um git reset hard lá para trás, né? Tem formas da gente recuperar o commit que a gente fez, mas quando você usou o git reset hard lá para trás, você jogou ele fora, essencialmente. Então, git reset hard com muito cuidado, porque se você tiver coisas que você ainda não enviou para o servidor, você vai jogar elas fora. Tem como recuperar? Ainda tem uma última opção, né? Caso tudo mais der errado, que eu vou mostrar também mais para frente, mas é uma opção assim bem chatinha de usar. Então, git reset _hard, só se você tiver muita certeza que você não tem mais nada que você não enviou ainda para o servidor e que você pode querer usar. Se você não tiver nada, aí ok. Se você tiver qualquer coisa que você não fez o push ainda, que você não mandou para o GitHub e que são coisas importantes, não use o _hard, ok? Use com muito cuidado, saiba o que você está fazendo. Bom, tudo bem, mas vamos lá. A gente fez aqui uma alteração nesse arquivo aqui, nova edição. E aí, a gente tem aqui o nosso arquivo alterado, a gente vai adicionar ele e a gente vai fazer o nosso commit nova edição. Tudo bem, então agora a gente está numa situação parecida com a anterior, onde a gente tem o nosso commit novo aqui, os commits que já estão lá no GitHub são esses daqui, esse aqui é o nosso commit novo. Digamos que esse meu último commit, faltou alguma coisa dentro dele, eu não estou satisfeito com a mensagem, eu não estou satisfeito com os arquivos que estão dentro dele. Uma das formas de você desfazer esse outro commit, o último commit, né, é você usar o git reset. E aí você vai escrever aqui, ó, eu quero fazer um reset, eu quero voltar para o head, e eu gosto de pensar isso daqui como se fosse head -1, né? Então eu vou voltar para o commit atual -1. Se o meu commit atual é esse aqui, eu vou voltar para cá. Só que diferente, eu posso usar o hash do commit também, tá? Igual eu fiz com o reset hard, eu posso fazer git reset e passar aqui o hash do commit também funciona do mesmo jeito. É só porque esse daqui eu gosto de fazer o -1, porque eu sei que ele vai voltar exatamente para o anterior. Eu não preciso copiar esse hash inteiro aqui, mas dá no mesmo. Esse til1 voltaria para esse commit aqui, e se você usar o ID dele, ele também vai. Qual a diferença do _hard? Vamos ver, acabei de ver que vocês não estão vendo, então aqui, ó, git reset, tá? E o ID do commit logo depois do git reset. O que acontece quando eu dou meu enter aqui? Ele realmente voltou para esse commit aqui, ó, ele voltou para o commit anterior, mas ele não jogou fora tudo que a gente tinha feito. Se eu faço um git status aqui, ó, eu tenho o meu arquivo como modificado aqui. Então percebam que é uma forma de eu desfazer o commit, mas, né, sem perder as alterações. Então eu estou voltando, assim como o git reset _hard, eu estou voltando no tempo para um commit específico, mas eu não estou jogando fora as minhas alterações, elas continuam aqui para eu poder usar depois. Aí eu posso adicionar de novo, por exemplo, esse arquivo, posso adicionar outros arquivos, posso mudar a minha mensagem de commit, né? Posso fazer várias coisas. Então, vamos ver aqui como seria nova, digamos que era nova edição, agora eu queria escrever novas edições e tal. E aí, beleza, ó, agora eu tenho meu novo commit aqui, depois do commit anterior que estava lá. Vejam que eu não perdi nada do meu trabalho. E o git reset? Vamos usar desse jeito aqui agora. Só que usando "-soft", a única diferença é que, além de a minha alteração continuar aqui, ela continua já aqui adicionada para ser comitada, né? O que o Git chama aqui de staged. Ela continua adicionada, mas os dois mantêm o seu trabalho, tá? Tanto o _soft quanto o normal, sem passar nenhum parâmetro, ele mantém o seu trabalho aqui. O único que joga o seu trabalho fora é o _hard. Então tome cuidado só quando você for usar esse. E esse aqui é um excelente comando, né? Como eu mostrei aí, que você pode. Deixa eu colocar esses comandos aqui para a linha de baixo, para ficar mais fácil de vocês verem toda vez. Pronto, agora o novo comando está sempre aqui na linha de baixo, e aí eu nunca fico na frente de vocês. Então, o git reset ou git reset soft, você não perde o seu trabalho. Você está só
voltando para um commit anterior ou 2 commits anteriores, tá? Você pode fazer git reset, o head 2, 3, 4, mas para quantos commits você quer voltar. Se você voltar um commit, voltar 2 commits, voltar 3 commits. Digamos que você fez 10 commits, só que aí agora você quer commitar tudo como se fosse um só. Você não quer que sejam 10 mais. Você faz um git reset soft head 10, ele vai desfazer esses 10 commits, mas vai manter lá todas as alterações que esses 10 commits fizeram. E aí você vai e faz o seu git commit, né, mandando agora todas as mudanças, só que num único commit. Não faça isso para reescrever o histórico da sua branch, tá? Eu estou sendo chato com relação a isso para você não estragar a branch de ninguém. Então, não queira, por exemplo, pegar todos esses commits, que são commits que já estão em um repositório remoto, que são commits que outras pessoas já estão vendo. Não queira fazer um git reset para pegar todos esses commits aqui, desfazer os 5 e fazer um commit novo, né, sendo um commit só. Então, deixa eu deixar bem claro aqui, ó. Eu tenho esse commit edição pessoa 1, alteração 2, esse daqui. Não faça um git reset soft head 3, por exemplo, né, que aí agora, se eu fizer um git status, eu tenho todas as alterações que foram feitas nos últimos 3 commits aqui, ó, tá? Os commits não estão mais lá, né? Eu estou apontando agora para o fit 3, que é esse commit aqui. Opa, esse commit aqui, ó. Eu estou nesse, e esses 3 aqui, eu desfiz esses 3. E aí agora eu estou vendo as mudanças, todas as mudanças feitas por esses 3 commits, eu estou vendo elas aqui como modificadas, tá? Essas modificações aqui foram, tudo que foi modificado naqueles 3 commits junto. Se eu fizer um commit aqui agora novo, eu vou estar colocando um novo commit aqui depois do fit 3 e vou estar jogando esses 3 commits fora. Nunca faça isso com commits que já estão em um repositório remoto. Você está reescrevendo o histórico da branch. Se você reescrever o histórico da branch, você vai atrapalhar todo mundo que já está usando isso daqui. Se é uma branch só sua, se não está na main, é uma feature que só você está usando, você sabe que ninguém mais vai usar, aí tudo bem, você pode fazer o que você quiser com os commits, porque isso não vai atrapalhar a vida de ninguém. Agora, em branches que estão compartilhadas com outras pessoas, não altere o histórico de commits, não altere essa ordem. Coloque os seus commits sempre no topo, sempre depois desses commits aqui. Isso é muito importante para você não estragar a branch que outras pessoas estão usando. Senão, isso vai dar um trabalhão para elas, tá? Então, já vimos aí também, né, os três possíveis git reset e os seus usos mais comuns, além do git stash, né, e os usos aqui do pull contrast traço rebase e o rebase continue. Então, vamos agora fazer também aqui o nosso git reset hard, só para vamos voltar aqui para o nosso último commit, né? Para a gente não estragar a nossa branch. Então, beleza. Agora estamos aqui, né? Olhando aqui para o edição pessoa 1, que é o mesmo que está aqui, né? O último commit que está aqui no nosso repositório remoto. E eu quero mostrar mais 2 comandos que são bem simples, tá? O primeiro comando deles é se você quiser alterar um último commit que você fez. De novo, só faça isso com commits que estão ou só na sua máquina ou commits, enfim, que não estão lá no repositório remoto, ok? Vamos fazer uma alteração qualquer aqui, mais alterações aqui, e aí se a gente vier no nosso git status, ele vai falar, ó, você tem ali o seu arquivo modificado, vamos adicionar o nosso arquivo, vamos fazer o nosso commit, "-m", mensagem ruim. E aí eu vou mandar uma mensagem ruim. E aí pronto, está lá, o nosso commit foi feito, né? O nosso último commit está aqui. Poxa, eu quero alterar a mensagem do último commit. O que eu faço? Eu uso o comando git commit, só que eu vou usar o amend. O que é amend? Na verdade, eu não estou fazendo um novo commit, eu estou alterando o último commit que eu fiz. Quando eu faço isso daqui, ó, eu posso, por exemplo, alterar aqui para uma mensagem boa, edito a mensagem, saio, salvo e pronto. Agora o que eu fiz foi alterar esse commit aqui. De novo, você está alterando o commit. Alterar commit você não faz com commits que já estão no repositório remoto que outras pessoas já estão vendo. Mas se é um commit só seu, que você não fez push ainda, ou se é uma branch só sua, que só você usa, então não importa, tudo bem. Você pode usar o git amend, então, para alterar a mensagem do commit. Ou você pode também adicionar novos arquivos. Então, assim, eu posso fazer uma nova alteração aqui, né? Vou fazer mais uma alteração aqui. Vou fazer um git add test 2. Então, aqui o git status, ó, tá aqui o arquivo modificado, né? Eu fiz mais modificações. Só que eu não quero que essas modificações façam um novo commit, né? Poxa, eu vou fazer um commit, eu vou criar um commit novo. Então eu vou ficar com aquele commit anterior, que eu ainda não dei push, e mais um. Mas, poxa, eu não quero, eu só quero adicionar tudo isso num commit que já está feito. Eu faço o menos amente.
E aí, nesse caso, só um leme aqui, se eu não quero nem mudar a mensagem do commit, eu posso mandar um no edit. E aí, nesse caso aqui, ele não vai nem alterar a mensagem, né, do último commit aí. Então eu posso usar assim, ou eu posso usar assim. Esse primeiro aqui eu vou alterar a mensagem. Esse segundo aqui geralmente, se eu quiser adicionar arquivos, por exemplo, né, fazer novas edições, mas eu não quero nem editar a mensagem. E aí pronto, ele alterou esse commit aqui, né? Se a gente for ver o que esse commit fez, ele está com todas as alterações dentro dele. Então o amend ele vai acrescentando mais coisas ou mudando a mensagem do último commit que você fez, sem gerar um novo commit. Na prática, pessoal, o que o Git está fazendo é sim criar um commit novo, tá? Mas ele só está te ajudando para você não ter que desfazer o commit e fazer ele de novo. Mas na prática, o que o Git está fazendo é um commit novo. O hash, aquele identificador do commit, ele muda quando você faz o amend. Então é um commit novo, sim. É um commit, né, diferente daquele commit anterior. Mas ele foi feito aí para facilitar, né? Pô, já fiz um commit, só quero adicionar alguma coisa. O amend ele te ajuda com isso. E por último aqui, o último comando que eu quero mostrar nesse vídeo aqui é o do git clean. Então, eu criei um arquivo novo ali. Se eu fizer o git status, ele vai falar que tem um arquivo aqui que está untracked, né? Que eu ainda não adicionei no meu repositório. Pô, digamos que eu criei um monte de arquivo, eu rodei alguma ferramenta de build, essa ferramenta de build criou um monte de arquivo no meu repositório, sem querer, colei um monte de arquivo dentro do meu repositório. Eu quero limpar o meu repositório. Tem um comandinho que chama git clean. E aí, o git clean ele é bem interessante, porque como o git clean ele pode ser bem destrutivo, digamos assim, vamos adicionar aqui na nossa listinha o git clean também. Vocês estão vendo que esse vídeo são só comandos que tem que tomar cuidado, né? Então, tomem cuidado. O git clean, você tem que passar para ele o "-n" ou o "-f". O "-n", o que ele vai falar? Ele só vai te mostrar o que o git clean faria. Então, ele fala, olha, eu iria remover esse arquivo aqui que você criou. E o de git clean "-f", de fato, faz o que você quer fazer. Por que ele te obriga a fazer isso? É só para você não sair dando git clean a qualquer momento, né? Um comando que muita gente poderia usar sem prestar atenção. E aí ele meio que te obriga a usar assim para você criar o hábito mesmo de primeiro usar o "-n", ele vai te mostrar todos os arquivos que ele iria apagar, e aí você usa o "-f", né, que é para ele realmente remover as coisas. Então a gente tem aqui o git clean "-n" para você ver o que ele vai apagar, confere primeiro, ok, ele vai apagar isso daqui, e aí você manda o "-f" para ele de fato apagar os arquivos que você que nem estão sendo gerenciados ainda pelo Git, né? São arquivos aqui que estão criados dentro do diretório, mas não são arquivos que você quer que seja gerenciado pelo Git. E aí ele vai realmente apagar, jogar fora esses arquivos. Como eu falei, é mais comum de ser usado quando você acrescentou algum arquivo sem querer, alguma coisa assim. Gostou desse conteúdo? Considere usar o botãozinho de valeu demais aí com um coraçãozinho para você agradecer pelo conteúdo. Considere se tornar um membro do canal. Lembra de deixar o seu joinha, um comentário, se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo.